Seis jogadores voltam de empréstimo agora, já nesses próximos dias, provavelmente ainda durante a paralisação, e fica a dúvida, né? O que acontecerá com cada um desses jogadores? Tem uma reportagem sobre isso, que já dá meio que um destino para cada um deles, e você vai saber disso aqui neste Giro de Notícias. Seja bem-vindo, você guerreiro de todo o Brasil, de todo mundo, aqui é o canal Rede Tricolor. Eu sou o Gabriel Amaral, sou jornalista, sou tricolor. Deixe o seu like aqui embaixo, não se esquece que isso ajuda muito o canal aí, o joinha, o gostei. E se inscreve aqui também no canal, aperta aí no inscrever-se, vai no sininho que tem do lado e aperta, e aí nesse sininho você aperta em todas. Tem que fazer esses 3 passos aí para poder ajudar o canal. Vamos embora, vamos falar desses 6 jogadores. Numa matéria do Lance, saiu inicialmente sobre os 6 jogadores que voltavam, e o Saudações Tricolores, também o portal, destrinchou o que acontecerá com cada um desses jogadores. Vamos começar por um, assim, bem desconhecido mesmo. Acho que talvez a maioria, eu não vou dizer todo mundo, por realmente achar que talvez alguém conhecesse, né, para não correr o risco de errar, mas acho que a maioria quase que absoluta não conhece o primeiro, que é Breno Santos. Breno Santos joga no meio de campo, eu também não conhecia, já rodou ano passado por América de Natal, por Ipatinga, e bem, tava no Boa Esporte, volta ao Fluminense de empréstimo. Breno Santos, segundo o portal Saudações Tricolores, não será aproveitado pelo Fluminense, porque o contrato dele já acaba logo na sequência, então, enfim, não será aproveitado pelo clube, voltará e já não terá contrato renovado. Outro jogador também que passará por atitude semelhante é o Patrick Carvalho, que é atacante. Esse daí é um jogador que, bem, como é que eu vou falar? Ele tem uma história complicada, vamos lá. Qual que é a situação? No Saudações Tricolores, diz que tem 2 pontos aí de estranheza. A publicação diz que ele estava no Boa Vista aqui de Saquarema, né? Mas ele não joga lá, pesquisando, né, eu achei que ele não joga lá desde 2017. Depois disso ele já passou por Tupi, FC Chiasso, acho que é assim que se fala, da Suíça, e chegou no clube que ele está hoje, que é o Al Akdoud, acho que é assim que se fala, da Arábia Saudita. E o segundo ponto é que, no Saudações Tricolores, diz que o Patrick Carvalho vai voltar ao Fluminense e não ficará no clube porque o contrato dele já acaba logo agora e que provavelmente ele não ficará porque o contrato não será prorrogado. Bem, no caso de Patrick Carvalho, no portal da Transparência, diz lá que o contrato dele com o Fluminense é até dia 31 de dezembro de 2020. Ou seja, ele tem contrato até o final do ano. Aí, enfim, ficou essa correção ou então uma falta de interpretação da publicação lá do Saudações sobre essa questão. Então, Patrick Carvalho vai voltar do Al Akdoud, da Arábia Saudita. Ele até achei uma notícia dele no final do ano passado, em novembro do ano passado, lá no portal Lance, falando sobre o Patrick Carvalho, que ele estava muito bem, tinha feito 6 gols em 5 jogos na segunda divisão do campeonato da Arábia Saudita, mas, pelo visto, ele volta, não será aproveitado pelo Fluminense, ou será, já que ele tem contrato até o final do ano. Vamos aguardar aí para poder saber se ele vai ou não permanecer no Flu. Outros 2 que voltam também em situação semelhante primeiro deles, o volante Caio Vinícius, que atualmente está no Atlético Goianiense, na verdade estava. Já falei bastante aqui sobre Caio, porque é uma notícia que a gente já sabia aí há algum certo tempo, que o Atlético tinha devolvido o jogador. Então, assim, para atualizar, o contrato dele tem mais 1 ano ainda de contrato, o contrato dele vai até maio de 2021. Como ele é muito novo, ainda tem acho que 21 anos, então ele deve ser aproveitado como apoio ao time principal. Se o time de aspirantes realmente continuar, o Sub-23 fica na aspirante, se não continuar, provavelmente o Fluminense vai tentar achar um novo empréstimo para ele. Outro jogador que está numa situação parecida, mas tem um pouquinho mais de moral com a torcida, acredito eu, é Zé Ricardo, volante também, que estava emprestado ao Boa Vista, aqui de Saquarema. Eu estou sempre destacando que é o Boa Vista de Saquarema, porque vai ter outro Boa Vista depois. E esse sim realmente estava no Boa Vista, jogou pouquíssimos minutos do Campeonato Carioca, vai ser devolvido ao Fluminense. Zé Ricardo é muito novo, tem pouca experiência no profissional, jogou 2 jogos com o Fernando Diniz no ano passado, sendo um deles como titular
na estreia contra o Volta Redonda, porque muitos jogadores não podiam jogar, né? O Fluminense estava bloqueado ali naquela questão de não poder cadastrar jogadores. E bem, ele é bem jovem também, né? Assim como Caio, enfim, mas tem um pouco mais de moral, porque Caio já jogou mais no profissional e acabou irritando boa parte da torcida. Tem contrato até o final desse ano, o Zé Ricardo, ou seja, muito provavelmente ele vai continuar no contrato que está no Fluminense. E aí, assim, ele era tratado como uma grande promessa, só que teve muitos problemas pessoais e que a gente não sabe exatamente. Será que ele vai ser aproveitado agora mesmo? Será que o Fluminense vai tentar emprestar ele mais uma vez para algum time da Série B? Vamos ver como é que isso vai acontecer, né? A gente ainda não sabe. Outros dois também, né, para completar a lista dos 6, que voltam também em situação parecida, a gente dá para fazer ele 3 duplas. Esses últimos 2 voltam um pouquinho mais de moral do que saíram. O primeiro deles é o atacante Robinho, que está no Água Santa de São Paulo jogando o Campeonato Paulista. Acho que pela primeira vez desde que Robinho começou a ser emprestado pelo Fluminense, né, foi emprestado para Vila Nova, para CSA, enfim. Ele tá melhor do que quando saiu, porque normalmente ele sai, vai mal, volta e o Fluminense tem que achar um time que esteja um pouco mais inferior ali para emprestá-lo. Não à toa ele jogou Série A, caiu para Série B, caiu agora já está emprestado até para time que joga só estadual como Água Santa. Só que dessa vez, até a paralisação, ele estava até bem. Chegou a alternar ali entre titular e reserva, fez 2 gols no Campeonato Paulista em até poucos jogos, um deles sendo o gol da vitória contra o Corinthians, o que deu um chamariz ali para Robinho. E bem, com essa paralisação a gente ainda não sabe qual será o futuro de Robinho. Caso ele volte para o Fluminense, vale lembrar que ele tem contrato até agosto de 2021. É um tempo longo ainda e que o investimento nele foi alto. O Fluminense pagou 7 milhões de reais por 55% dos seus direitos, né? Ou seja, ele voltando, o Fluminense poderia tentar, né? Ele há pouco tempo atribuiu os problemas dele a uma questão com Abel Braga, etc. De repente tenta botar o cara pra jogar, né? Vai que dá certo. E por último, o lateral esquerdo Marlon. Esse daí que estava no Boa Vista, de Portugal. Não é o daqui, esse agora é o de Portugal. E pra mim é o que tem mais chances de se firmar numa possível volta. Por quê? Assim, além, na verdade, da chance dele se firmar na possível volta, também é o cara que tem mais chances de não voltar. Porque o Boa Vista tem uma opção de compra no final do empréstimo. O empréstimo dele finaliza agora no dia 30 de junho, é o que tudo indica, né? Porque pode ser que com a paralisação estenda um pouco os contratos, enfim. Mas ele termina agora no final de junho. E o Boa Vista tem uma opção de compra. Pode comprar o jogador dependendo ali do valor. Dessa forma, Marlon, que atuou lá em 19 partidas, praticamente um turno, né, do campeonato, um pouco mais de um turno do campeonato, porque o campeonato lá tem menos de 20 times, e é um jogador que foi até bem por lá, podemos dizer assim, né? Agradou e fez o suficiente. Não sei se o suficiente para eles comprarem, mas não teve tantas críticas como teve aqui. Ele não fez nada de excepcional, mas também não foi extremamente mal e não pegou uma marcação como os torcedores do Fluminense aqui têm com ele. Por que eu acho que ele tem mais chances de se firmar numa possível volta? Primeiro, porque o contrato dele é longo. Ele tem contrato até o final do ano que vem. Segundo, porque é de uma posição que a gente tem Egídio como titular, que já tem mais de 30 anos, e o reserva é Ourinho, que assim... Vamos lá, se Marlon conta com muito desprazer da torcida do Fluminense, Ourinho, então, da torcida em geral, conta com mais ainda. A torcida odeia muito o lateral esquerdo. Então, numa dessa, Marlon, que em 2 anos perdeu a posição para Mascarenhas e para Ayrton Lucas, teria a chance de pelo menos ser o lateral esquerdo reserva e disputar a posição com Ourinho. Numa disputa, acredito que ele volta com mais moral. E além de tudo, Marlon tem 22 anos. A gente esquece que ele é um jogador muito jovem. Então, numa dessa, o Fluminense investiu dinheiro nele, é um jogador jovem, de repente valeria incluí-lo no profissional, incluí-lo no elenco principal, e já que com esse tempo fora, esse 1 ano, jogando até razoavelmente bem em Portugal, a torcida pode ter finalmente, pelo menos, perdido um pouco do ranço com ele. Bem, são esses 6 jogadores, vamos aguardar aí as definições do Fluminense para cada um dos destinos possíveis dados a eles. Não se esquece do like aqui embaixo, de se inscrever aqui no canal. Saudações tricolores e até a próxima. Valeu!